Amigo ouvinte da Palavra de Deus, estamos iniciando mais uma aula das lições bíblicas da Escola Dominical das Assembleias de Deus. É a lição número 2 e tem como tema a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. É a lição de 10 de janeiro de 2021. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai bendito, nesta manhã estamos mais uma vez aqui para transmitir mais uma aula da EBD, Escola Bíblica das Assembleias de Deus do Brasil. A nossa fica na Rua Pastor Anísio, no Jardim Alvorada. Que o Senhor abençoe a cada irmão e cada amigo que acompanha essa lição, a lição bíblica da Escola Dominical. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso texto áudio desta manhã nos ensina: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e versos 31. A verdade prática nos ensina a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. A leitura diária, temos lido em Números, capítulo 11, verso 17, que diz assim: na segunda-feira, o Espírito Santo exerce também a função de juiz. No tempo de Moisés, Deus revelou que o Espírito Santo seria dado a outros para poder ajudar Moisés naquela árdua tarefa de guiar o povo de Deus. Ele é um precursor do povo de Deus para chegar na Palestina. Então, o Espírito Santo naquela época, já no Velho Testamento, exerceu a função de juiz. Na terça-feira, 1 Samuel, capítulo 16, e versos 14, o Espírito Santo reprova a desobediência. Fala daquele caso do rei Saul, que desobedeceu a Deus, e o Espírito de Deus se afastou dele naquele tempo. 1 Coríntios, na quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 6, versos 11, processo da salvação é realizado em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Que maravilha, meus irmãos. Aquele que não nascer de novo, diz a palavra de Deus, não pode ver o reino de Deus. Na quinta-feira, o penhor do Espírito é a garantia da nossa herança. É o selo da promessa que só aqueles que creem verdadeiramente no Filho de Deus possuem. Na sexta-feira, a verdadeira adoração cristã é no Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, diz São Paulo, esses são filhos de Deus. E no sábado, fomos transformados pelo poder do Espírito de Deus. É necessário nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. E então, todos nós temos que nascer da água e do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor.
A leitura bíblica em classe nos diz, em João 16, versos 7 e 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviado-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Bendito seja Deus. Ainda tenho muito a vos dizer, disse Jesus, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Termina aqui a nossa leitura desse dia. O Espírito Santo atua no plano de redenção. É um dos temas da nossa lição de hoje. Bendito seja Deus. Na aula desta semana, estaremos diante de um assunto glorioso: a atuação do Espírito Santo no plano divino da redenção. A cada época da história, a igreja é tentada e deixará a dependência do Espírito Santo para experimentar métodos secularizados que não glorificam a Deus. Esse fenômeno ocorreu no período antigo, no médio, no moderno e ocorre também no contemporâneo, nos dias de hoje. Um dos objetivos da escola dominical, dentre muitos outros, é conscientizar os alunos de que não se pode substituir a mais antiga e atual forma de convencer o homem sem Deus de seu pecado, seu estado de pecado, a dependência da ação do Espírito Santo para agir no coração do pecador. Além de ele usar, ele, Deus, para convencê-lo, o Espírito Santo capacita o emissor da mensagem, dando-lhe o poder e manifestando sinais sobrenaturais para confirmá-la. É maravilhoso viver na dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo diz na nossa introdução: agora vamos estudar a ação dele no processo da salvação da humanidade e da edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, quando ele se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência no dia a dia. Todos nós somos testemunhas desta grande verdade. O primeiro tópico nos ensina que o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce a função específica no plano da salvação. E o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. A primeira parte do primeiro tópico nos diz a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. E isso envolve três pessoas da Trindade, os poderes dos céus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está em 1 Pedro, no capítulo 1 e versos 2. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada de todas essas grandes verdades. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação
do Espírito Santo, nos dias da segunda parte, depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas é a capacitação de pessoas específicas, como a de profeta ou na liderança. Estas habilitações eram espirituais. Profecias, revelações, milagres, também aptidões individuais, artísticas e habilidade para a liderança militar e política. Está escrito em Juízes, capítulo 3, e versos 10. Temos que falar nesta manhã também, para o amigo ouvinte da palavra de Deus, sobre a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus aos céus. Convém que eu vá, disse ele, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isto porque o cumprimento desta promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. O Espírito ainda não tinha vindo. Depois ele mandou. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. E o Consolador veio e se manifestou maravilhosamente, grandemente, no dia de Pentecostes. A síntese do tópico 1 nos diz a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Uma das mais belas definições acerca da palavra promessa é esperança, que se fundamentam em algo concreto e aparente. A promessa do Espírito Santo foi concretizada nas Escrituras e ao longo da história da Igreja. Ainda hoje, milhares de pessoas experimentam esta grande verdade. A doce presença do Espírito Santo está no coração de cada crente. Há razões de sobra para que o crente deposite a sua inteira confiança na promessa do Espírito Santo. Por isso, ao final da exposição deste tópico, auxiliado pelas informações acima ou nas que o Espírito Santo lhe impulsionar, faça uma aplicação no sentido de que seus alunos se conscientizem. Bendito seja Deus. O tópico 2 nos ensina: o Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ensinou aqui na terra, para testificar dele também. O Espírito Santo testificar do Senhor Jesus, tudo que ele fez será lembrado através do Espírito Santo de Deus. A primeira parte nos diz o Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da substancialidade do Consolador, o Espírito Santo como um filho. O termo grego paráclitos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo karel. Como eu disse, o termo grego paráclitos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kalel, que significa chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, enfim, paráclito. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e uma ao Senhor Jesus. A segunda parte do tópico 2 nos ensina
O Espírito Santo é o nosso ensinador. É alguém como Jesus, da mesma substância, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Está escrito em João 14,16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Jesus disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14,26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Na terceira parte nos diz que ele é o nosso ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos, que significa ajudador de fato. O Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda com franqueza. Jesus diz que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está dela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar que essa verdade, porque ainda os que defendem esta verdade não aprendeu ainda o verdadeiro significado. Bendito seja Deus. A síntese do tópico 2 nos diz: o Espírito Santo atua como consolador, como ensinador e ajudador do crente. Bendito seja Deus. Creio nos pensamentos e nas palavras que seguem. Vêm todos de ti. Não nos é lícito usar encantamento para submeter Deus à sua vontade. João admoesta a igreja: provai se os Espíritos são de Deus. Significa que devemos permitir ao Espírito Santo da verdade orientar-nos na tarefa de interpretar a palavra de Deus e atestar pelas Escrituras os nossos pensamentos e os de outras pessoas também. Há perigos genuínos neste assunto. Certo autor reivindicou da capa do seu livro predições 100% corretas das coisas do porvir. A tarefa do leitor, com a ajuda do Espírito Santo, é seguir os exemplos dos bereanos, que o próprio Espírito recomenda através das palavras de Lucas. Eles persistiam examinando cada dia as Escrituras, se as coisas eram realmente assim. Cada crente deve ler, testar, compreender a palavra de Deus e os ensinos a respeito dela. O crente pode fazer assim confiadamente, na certeza de que o Espírito Santo que habita em nós irá nos levar à verdade bíblica, à verdade de Deus. Bendito seja Deus. O tópico 3 nos indica: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém
é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isto é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence, que persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isto porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas o pecado da incredulidade. Isso é, um pecado porque não crê em mim. Isto é, não crê em Jesus Cristo. Até mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenado. O Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e nos leva a reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A parte 2 nos diz: o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isto porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por todos nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas na justiça de Cristo. Ele foi, mas enviou o Consolador para que nos ensinasse e nos lembrássemos de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Espírito de Jesus nos leva a Jesus através com o nosso advogado. Temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Está em 1 João, capítulo 2, e versos 1 e 2. A parte 3 nos ensina: o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Mas que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pelo Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere mesmo, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já começou e será incluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta uma batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. A síntese do tópico 3 nos ensina: o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e dos juízos. E do juízo. Paulo nos revela que se confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e realmente cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque quando cremos no coração, somos justificados. E quando confessamos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, somos salvos. Romanos 10, 9 e 10. Paulo nos garante que ninguém pode dizer Senhor Jesus. Esta afirmação só pode ser dita se for por intermédio do Espírito Santo.
Paulo não está afirmando ser impossível aos hipócritas ou falsos mestres falarem da boca para fora as palavras Jesus é Senhor, mas dizer que Jesus é verdadeiramente um Senhor, que envolve os compromissos de segui-lo e de cumprir a sua vontade, ao invés de nossos próprios planos e desejos. Exige a presença do Espírito Santo dentro de nós. É o coração e espírito novos. Conforme conclama Ezequiel, o profeta, nosso próprio ser confessa que Jesus é Senhor, à medida que o Espírito Santo começa a transformar-nos na imagem de Deus. A conclusão desse nosso estudo é muito interessante. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador, aplicado ao Espírito, é inerente à sua natureza e à sua obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus, de forma coletiva, ovelhas individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação. E devemos refletir, meus amigos, meus irmãos desta manhã, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção é porque Jesus precisava voltar ao Pai, isto é, ser elevado aos céus, para possibilitar a vinda do Consolador. E todos nós sabemos que isso aconteceu inicialmente no dia do Pentecostes, com os apóstolos do Senhor. A ideia de Paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Ele é nosso ajudador. O pecado da incredulidade, a justiça impecável de Jesus. Jesus foi o único que veio a esta terra e não cometeu nenhum pecado. Ele realmente mostrou-se o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, aquele que veio resgatar a humanidade e nos levar a uma vida eterna. E também fala sobre o juízo. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, o julgamento de Satanás, que foi vencido por Jesus na sua morte e ressurreição. Estamos terminando aqui a nossa aula, meus amigos ouvintes da Santa Palavra de Deus, meus irmãos na fé. Agradecemos por estar aqui mais uma vez, mas lamentamos as mortes ocorridas proveniente deste vírus, o vírus que veio arrasando a humanidade. Só no Brasil tivemos notícia de mais de 200 mil pessoas já foram mortas. Aqui os nossos sentimentos pela perda dessas pessoas e também para que o Senhor conforte as famílias enlutadas que sofrem a perda de seus entes queridos. Jesus, tenha misericórdia de nós. Amém.